Cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Meus pares aí, doutor procurador, a ata da sessão anterior, se há alguma consideração, se há necessidade de leitura ou alguma consideração, se o silêncio importará na prova da sua aprovação. Nada sendo apontado, então declaro aprovado. Não há pedido de preferência, nada, né? Então, pela ordem número 1, da relatoria do Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, processo número 18.895/2011, prestação de contas anual do Partido Trabalhista Cristão, exercício 2010. Requerente a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria TRMT. Parecer declarar não prestadas as contas do PTC relativo ao exercício de 2010. Então, logo verificado o trânsito julgado a decisão declaratória negativa, requer seja oficial da Igreja TSE acerca do desfecho do procedimento, teor do que preceitua 29.2 da resolução TSE 28.641/2004. Palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Só um momentinho que eu quero liberar o voto, porque o sistema é tanto quanto vagaroso. Como anunciado, se trata de um procedimento que foi iniciado pelo controle interno, relativo ao Partido Trabalhista Cristão, que não apresentou espontaneamente suas contas relativas ao ano de 2010. Os partidos políticos devem manter escrituração contábil, permitindo à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem e destinação de suas rendas, conforme previsão do artigo 30, caput da Lei 9.096/95, principalmente quando recebem recursos advindos do fundo partidário, composto em parte por doações ou dotações orçamentárias da União. Artigo 38, inciso 6 da Lei 9.096/95. No caso em exame, o PTC deixou de apresentar suas contas relativas ao exercício financeiro de 2010, impedindo que essa Justiça cumprisse o seu dever de fiscalizá-las. Como não houve recebimento de valores do fundo partidário, não dá para se falar em recolhimento de numerário aos cofres públicos, nem de tomada de contas especial. Contudo, deve, ocorrendo o TSE, ser comunicado para o fim de suspender o repasse de futuras cotas do fundo partidário, enquanto durar. Meus senhores, senhor presidente, eu estava lendo inclusive já o voto. Perdão aqui. No início do voto pode servir inclusive de relatório. O parecer da dota Procuradoria Regional Eleitoral requeriu que sejam declaradas não prestadas as contas do partido e, após o trânsito em julgado dessa decisão, seja oficiado ao Tribunal Superior Eleitoral, conforme previsto no artigo 29, inciso 2 da Resolução 21.841/2004. Esse é o relatório. Outro parecer. Boa noite a todos. Só uma observação, senhor relator, senhor presidente. Bom, não há segredo aqui, ao parecer mesmo pela declaração de contas não prestadas. O único detalhe é que, além da necessidade de se oficiar o TSE, que é já uma diligência de praxe, nós detectamos que o ofício que foi encaminhado ao partido, a direção nacional do partido, tanto nesse processo quanto no próximo, cuja situação é idêntica, ele contém um erro material. Porque o rito é o seguinte: verificado que as contas não foram prestadas, a própria diretoria, de ofício, comunica ao partido que não houve a prestação de contas por parte do diretório e que, portanto, os repasses estão suspensos. A suspensão do repasse é consequência automática. O julgamento pelo tribunal é meramente declaratório. Então, há, num primeiro momento, esse comunicado ao partido. Depois do julgamento, há o comunicado ao TSE, para que o TSE fiscalize realmente o partido, a direção nacional, e verifique se a direção nacional não fez repasses para
o diretório estadual. Nesse caso, além da notificação do TSE, que seria já uma providência de rigor, é necessário que se oficie novamente a direção nacional do partido, retificando o ofício encaminhado no início do processo, porque constou dele o nome do Partido da Causa Operária, quando se trata, na verdade, de Partido Trabalhista Cristão, e no próximo, salvo engano, do Partido Verde. Provavelmente se utilizou o ofício padrão, modelo, e não se atentou para o partido que estava, cujas contas estavam sendo analisadas. Então é só essa correção que eu alerto e solicito que seja encaminhada também pelo relator. Muito obrigado. Torne a palavra, senhor. Então, eminentes pares, senhor presidente, eu estou seguindo o parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral, declarando não prestadas as contas do Partido Trabalhista Cristão, PTC, Mato Grosso, relativos ao exercício 2010, e determinando que seja oficiado o Tribunal Superior Eleitoral, informando o conteúdo dessa decisão para os fins da suspensão do repasse de cotas de fundos partidários do Partido Trabalhista Cristão enquanto durar a omissão, conforme diz o artigo 28, inciso 3º da Resolução 21.841/2004, com o adendo relativo à fala do doutor Procurador Regional Eleitoral, agora nesse momento, em plenário, no sentido de que a Secretaria Judiciária também oficie novamente ao partido para a suspensão de eventuais remessas a título de fundo partidário. É isso, doutor? Então é como eu voto. Divergência, todos de acordo? O Tribunal Unanimado declarou como não prestadas as contas do PTC no exercício de 2010 e determinou comunicações a teor do que preceitua o artigo 29, inciso 2 da Resolução TSE 21.841/2004 e comunicação que você pediu ao órgão nacional do partido, nos termos do parecer oral e nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer oral. Também de vossa relatoria, doutor Jorge Tadeu. O 2, o processo 18.458, prestação de contas anual, Partido Verde, exercício 2010, Coordenadoria, Controle Interno, Editoria TRMT, requerente, parecer como não prestadas e a comunicação feita nos termos do artigo 29.2 da Resolução TSE. Palavra ao relator. O caso aqui, senhores, é de tudo semelhante ao já julgado. E a decisão também é no mesmo sentido. Eu acho que o doutor Procurador também gostaria de fazer essa mesma anotação. E eu estou também deferindo, então, o oficiamento ao partido cujas contas estão sendo, digamos, declaradas não prestadas, à direção nacional, para que se abstenha de repassar qualquer valor a título de fundo partidário para o Partido Verde Mato Grosso, relativas até que o partido PV, né? O PV preste as suas contas enquanto perdurar a omissão. Esse é o termo final. Que se abstenha de refazer repasses até que ele venha prestar as suas contas. Mantido o parecer, todos de acordo? Então o desfecho é igual ao anterior, né? Exatamente. A unanimidade declarou como não prestadas as contas do PV relativo ao exercício 2010, determinando comunicações em decorrência dessa declaração. Decisão em consonância com o parecer. 03, processo 64.615/2011, excelentíssimo senhor doutor Samuel Franco Galia Júnior, relator, veiculação de propaganda partidária e inserções em rádio e TV, primeiro semestre de 2012. Parecer pelo deferimento do pedido. Palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, é um assunto bastante simples, mas eu vou ler o relatório.
Trata-se de pedido de horário gratuito para vinculação das emissões de rádio e televisão do Estado de Mato Grosso no primeiro semestre do ano de 2012, de propaganda partidária em forma de inserções formulado pelo Partido dos Trabalhadores PT. A seção de análise técnico-processual nos informa que o partido requerente atende ao requisito estabelecido pela lei dos partidos. Já adulta a Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo deferimento do pedido, é o relatório. Doutor Procurador, confirmado escrito, palavra, excelência. O requerimento foi protocolado tempestivamente, razão pela qual deve ser apreciado. Na realidade, eu estou acompanhando o entendimento da análise técnica processual e também do Ministério Público, uma vez que o partido instruiu a documentação com certidão emitida pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados de que possui funcionamento parlamentar na legislatura 2011-2015, bem como do plano de mídia de vinculação. Então, demonstrado que ele atendeu os requisitos e os pressupostos necessários ao direito de transmissão, eu voto pelo deferimento do pedido formulado pelo Partido dos Trabalhadores nos moldes do calendário elaborado pela Secretaria Judiciária dessa Corte e em consonância com o parecer ministerial e com a sessão de análise técnica. É como voto. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Está anotado aqui para o mesmo julgamento em bloco, também na relatoria do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, o 4 da pauta, processo 500.627/2010, prestação de contas do deputado estadual PTC, eleições 2010, Roberto Ferreira da Silva, que é candidato, parecer pela desaprovação das contas. Junto com o 5º da pauta, o processo 477330/2010, contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições do ano passado, Odorico Ferreira Cardoso Neto, candidato ao requerente, e o parecer pela desaprovação das contas. Ambos, então, em julgamento, excelência. Eu vou abrir aqui para o presidente. Eu pedi para jogar em bloco porque se trata de um assunto absolutamente idêntico. São dois processos, um de Odorico Cardoso Neto, de prestação de contas, e outro de Roberto Ferreira da Silva. A CCA já apresentou parecer pela desaprovação de ambas as contas. No primeiro caso de Odorico, apresentação a destempo da primeira prestação de contas parcial e também da definitiva. E, em segundo ponto, por não possuir extratos bancários em sua forma definitiva, conforme exige a resolução do TSE. No caso de Odorico, eu afasto a primeira irregularidade, ou seja, a não apresentação de contas parciais em definitiva a destempo, vez que essa corte já tem, por diversas vezes, reiterado de que essa falha não teria o poder de rejeitar contas. Mas, todavia, a ausência de documentos que tratam de extrato bancário definitivo e que impossibilitam os órgãos técnicos da análise da movimentação, aí sim isso autoriza a desaprovação das contas. Nos votos eu transcrevo jurisprudência dessa corte da relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paz, em ambos os casos, e em consonância com o parecer técnico e ministerial e com base no que dispõe o artigo 30, eu estou também com referência ao processo de Roberto Ferreira da Silva, por não possuir também a prestação de contas, extrato bancário em todo o período da campanha. Eu estou reprovando as contas em consonância com a área técnica e com o parecer ministerial. É como voto. Doutor Pedro Francisco da Silva, como votamos os processos? Acompanhe seu relator. O relator, também, doutor André Luiz Andrade Posetti, como vota em ambos os processos? De acordo com o relator, excelência. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota Vossa Excelência em ambos os processos? Acompanho do outro relator, senhor presidente. Doutor Jones Gataz Dias, como vota Vossa Excelência em ambos os processos? Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como vota? Com o relator. Tribunal, por unanimidade,
Desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior, sexto também é de Vossa Excelência, o processo 968375, recurso eleitoral em prestação de contas, recorrente Sidney Luiz Matias Haas. O parecer pelo desprovimento do recurso. A palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente, eminentes membros do outro procurador. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto por Sidney Luiz de Matias Haas, atacando sentença proferida pelo juiz da 31ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que reprovou suas contas referente ao pleito eleitoral de 2008. A decisão ACO apontou duas irregularidades com fundamento para a desaprovação das contas, quais sejam: o candidato declarou gastos elevados com combustíveis no valor de R$ 2.327,29, sem, no entanto, declarar a utilização de nenhum veículo em sua campanha. E a segunda irregularidade foi que o candidato deveria ter explicado a razão de ter utilizado mais de 900 litros de combustível com a emissão de 14 notas fiscais em apenas 6 dias de campanha e nenhum combustível no restante da campanha. Em apertada síntese, alega o recorrente o seu inconformismo solicitando a reforma da sentença sob a alegação de que a quantidade de combustível utilizada em campanha se deve pelo extenso território que possui o município de Querência. Aduz ainda que a ausência de declaração de prioridade de veículo não passa de mero erro formal. Em contrarrazões, o Ministério Público de Piso alega que as razões encartadas nada trouxeram de novo, limitando-se o recorrente a dizer que não agiu de má fé e que não imaginava que tinha que contabilizar o uso do veículo. Aduz ainda que as contas não foram rejeitadas somente pelo uso não contabilizado de carro, mas pelo fato das contas não terem sido apresentadas de forma transparente, de modo que requer seja o presente recurso seja improvido por não haver mácula na decisão originária. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso eleitoral. É o voto, é o relatório. Senhor procurador, com parecer? Ok, senhor presidente. Mantido escrito, excelência. Retorno-lhe a palavra. Senhor presidente, eu vou procurar resumir o voto, que ele é um pouco longo, mas eu fiz aqui um tipo de um resumo para poupá-los dessa leitura integral. Na realidade, trata-se de um recurso interposto pelo candidato requerente contra a sentença que desaprovou suas contas referente ao pleito de 2008. Ela apontou essas duas irregularidades. A primeira é que o candidato declarou gastos vultosos com combustível no valor de R$ 2.327, ou seja, 900 litros de combustível, sem todavia declarar a utilização de qualquer veículo em sua campanha. E a segunda, deveria também o candidato explicar a razão de ter utilizado esses 900 litros de combustível com emissão de 14 notas fiscais em apenas 6 dias de campanha. E nenhum combustível no restante da mesma. Quer dizer, 900 litros em 6 dias é muita coisa. Eu pensei que era um dia só, mas são mais. Em sua defesa, ele alega inconformado com essa decisão e informa que a quantidade de combustível foi pelo extenso território que possui o município de Querência, aduzindo ainda que a ausência de declaração de propriedade de veículo não passa de erro formal e, portanto, sem o poder de reprovar as contas eleitorais. No meu entendimento, lê do erro do recorrente. Essa corte, por reiteradas vezes, tem decidido no sentido de reprovação de contas e conforme consta do voto disponibilizado, sempre que declarada o recebimento de doação de combustível não houver a comprovação de uso de veículo na campanha, conforme é o caso lá de julgamento. Transcrevo o arresto da corte da relatoria do então juiz membro, Dr. César Augusto Bearce, e com base nessas decisões pretéritas, eu conheço do recurso, uma vez cumpridas as formalidades legais, para negar-lhe provimento em consonância com o parecer ministerial. É como eu voto. Desprovendo o recurso, né? Desprovendo.
Pedro Francisco da Silva, como vota? Acompanhe o senhor relator. Dr. André Luiz Andrade Posete, como vota? De acordo com o relator. Vereador Jéssica Ferreira Paz, como vota? Com o relator. Júnior Gatazes, como vota? Acordo. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como vota? Com o O relator. Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso dos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Sétimo da pauta, Dr. André Luiz Andrade Posete, o relator. Processo 15.9909, recurso eleitoral, processo número 34 da zona eleitoral. Prestação de contas e desaprovação, Chapados Guimarães, eleições 2008. Recorrente Melquias de Souza, recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer emitido em sessão plenária. Com a palavra o doutor relator. Eminentes pares, senhor presidente, doutor procurador. Em síntese, o sustento o recorrente, folhas 42 e 49, que embora as contas tenham sido apresentadas fora do prazo legal e existir divergência entre o CPF de alguns fornecedores, o parecer técnico e o parecer ministerial foram pela aprovação das contas com ressalvas, razão pela qual entende que as mesmas deveriam ser aprovadas com ressalvas. Encontra razões o Ministério Público Eleitoral, junto à 34ª Zona Eleitoral, as folhas 54 e 56, opinou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para aprovar com ressalvas as contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação de folha 67, informa que emitirá o parecer oral em sessão plenária. É o relatório, excelência. Parecer. Bom, como já adiantado pelo relator, o Ministério Público, desde a origem, não só no momento do parecer, mas também quando do recurso, se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas. E por razões das quais eu também comungo, e venho adotando nos pareceres que profiro aqui junto a essa Corte. As irregularidades que levaram à desaprovação das contas, nesse caso, foram apenas duas. Uma delas dispensa maiores comentários, o mero atraso na entrega da prestação de contas e a omissão de uma das parciais. Isso aí já está consolidado nesse tribunal, que não é motivo para desaprovação das contas, mas apenas para anotação de ressalva. O TSE tem jurisprudência também pacífica nesse sentido. A segunda irregularidade são pendências em CPFs de alguns dos doadores, fornecedores de campanha. Na verdade, uma só, que tem 3 operações, a Carmelita Efigênia de Souza Oliveira, cujo status na Receita Federal é pendente de regularização. Já sustentei aqui várias vezes no sentido de que irregularidade, situação de pendência, enfim, qualquer problema no cadastro fiscal, seja do fornecedor, seja do doador de campanha, não torna ilegal a doação ou o fornecimento. O que deve ser caracterizado como irregularidade insanável ou como um vício preocupante é a inexistência do CPF. O candidato declara que recebeu doação de uma pessoa com CPF tal, e esse CPF não existe. Aí o que se tem é dúvida sobre a própria existência e a origem, portanto, do recurso, a fonte do recurso. Por outro lado, mas no mesmo sentido, se declara que efetuou gastos com um fornecedor com CPF tal, e esse fornecedor não existe, esse CPF não existe. Da mesma forma, nessa situação se tem um destino, um gasto, né, um recurso destinado a um fornecedor ou a alguém desconhecido, porque aquele CPF, sendo inexistente, coloca em dúvida a própria existência do declarado fornecedor. Não é a situação. Aqui o fornecedor existe. E o número do CPF bate perfeitamente com o nome que foi declarado pelo candidato e com toda a demais documentação existente no processo. O único problema é que esse fornecedor está com pendência na Receita Federal. Ora, pendência na Receita Federal não
acarreta irregularidade eleitoral, não torna a pessoa incapaz, ela continua sendo capaz para os atos da vida civil, para qualquer ato mercantil. A situação fiscal não prejudica a capacidade ou a personalidade jurídica da pessoa. Os atos que ela pratica na vida civil são totalmente válidos. Então, entendo que cabe ao candidato conferir origem e destino dos recursos que ele aplica. Isso sim. Agora, sanar ou preocupar-se com irregularidade fiscal das pessoas que prestam serviços ou que doam recursos para a sua campanha não é uma situação imputável ao candidato, não é problema dele, desde que a origem seja indiscutível, desde que não haja dúvidas sobre a origem, sobre a existência dessa pessoa que é declarada como doador ou como fornecedor. Há farta jurisprudência também nesse tribunal a respeito disso, de forma que, sem outras considerações, senhor presidente, eu, na linha do que vem sustentando o Ministério Público de Piso, opino pelo provimento do recurso e a aprovação das contas com ressalvas, as ressalvas aqui única e exclusivamente por conta da intempestividade da prestação. É isso que pareceu. Torna a palavra o doutor. Realmente, senhor presidente, de início é ser disso que o mero atraso na entrega das prestações de contas não tem o condão de reprová-las. E nesse sentido, esse egrégio tribunal tem decidido, colaciono no voto acórdão de número 18.888 da relatoria do eminente doutor Sebastião Arruda Almeida. E nesse mesmo sentido é o entendimento de que a mera irregularidade ou divergência do número do CPF de fornecedores de serviços da campanha, quando em confronto com a base de dados da Receita Federal, não importa em desaprovação das contas da campanha. Colaciono também um PC de número 480.535 da relatoria do eminente doutor Sebastião de Arruda, e sendo as impropriedades citadas únicas na prestação de contas do candidato a vereador, é de observar que a sentença de desaprovação consubstanciou decisão extrema. A prestação de contas como um todo, a par daquelas falhas, permitiu a regular apreciação da arrecadação e gastos realizados em campanha. O parecer da instância de piso foi pela aprovação com ressalva e, em consonância com o parecer dado aqui pelo doutor procurador, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas do candidato a vereador Melquides de Souza nas eleições de 2008. Como voto? Proveu para aprovar com ressalvas, né? Sim. Alguma divergência? Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, proveu o recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer oral. Também de votação relatoria, doutor André. Oitavo da pauta, processo 15.1709, recurso eleitoral, desaprovação de contas de Santo Antônio de Vejer, eleições 2008, recorrente de Miguel José dos Santos e recorrido o Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo desprovimento do recurso. A palavra ao relator. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Nesse caso, sustenta o recorrente que apresentou as contas demonstrando com relativa clareza os recursos arrecadados e utilizados durante a campanha, que não possui escolaridade suficiente para o correto preenchimento dos recibos eleitorais, razão pela qual apresentaram rasuras e não puderam ser substituídos, que não apresentou a prestação retificadora por considerar insignificantes as diferenças entre a prestação de contas parcial e a final, que não abriu conta bancária usando da faculdade do artigo 12 da resolução 22.715, que a movimentação do numerário fora feita diretamente com a coligação. Alega ainda que as supostas irregularidades não têm o condão de comprometer a lisura da prestação de contas em comento por se tratar de meros equívocos, inexistindo dolo, má-fé ou abuso do poder econômico. O parquê eleitoral da instância de piso manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral opina nesse mesmo sentido, conforme parecer folhas 69 e 70. Esse é o relatório. Parecer do outro procurador. Mantido escrito, retorno-lhe a palavra.
As alegações do recorrente devem ser repudiadas por se tratar de irregularidade de natureza grave, que compromete sim a lisura da prestação de contas de campanha. À luz do relatório preliminar, às folhas 26, verifica-se que nenhuma fora diligenciada a ponto de saná-las. No tocante à arguida faculdade da abertura da conta bancária prevista no artigo 12 da resolução, tenho que o recorrente não fez uso dessa faculdade, como se verifica na ficha de qualificação, as folhas 2. Assim, depois de efetuado esse procedimento, cabia-lhe demonstrar a sua movimentação ou não, por meio de extratos bancários, por constituir um dos principais documentos a instruir a respectiva prestação de contas, nos termos do artigo 30. Por outro lado, não vislumbro, no caso, condições favoráveis para admitir como regulares os recibos eleitorais que apresentam visíveis rasuras e ou recibos que não foram contemplados no demonstrativo de recursos arrecadado em nova mídia gerada pela SPCE, apesar da intimação do juízo ACO a fazê-lo. Nesse rol de imperfeições, destacam-se as divergências entre as prestações de conta parcial e final, como bem assinalou o magistrado sentenciante. Despesa com bens móveis e, na primeira, deixaram de existir nesta última, sem que qualquer esclarecimento fosse apresentado. Constata-se, portanto, que tais irregularidades maculam sobremaneira a prestação de contas do recorrente, contrariando vários dispositivos da resolução, a ponto de combinar com a sua desaprovação. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso, nego-lhe provimento, mantendo intacta a sentença. É o voto. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como voto? Dr. José Gatasias, como voto? Dr. Jorge Tadeu Rodrigues, como voto? Com o relator. Dr. Samuel Dalia Júnior, como voto? Acompanho o relator. Dr. Pedro Francisco da Silva, como voto? Com o senhor relator. Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso. Nós temos o voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Aqui também, com parecer a ser emitido oralmente em sessão, o nono da pauta, o processo 1587-2009, recurso eleitoral, prestação de contas eleitorais, desaprovação às eleições de 2008, recorrente Isamar Pereira Dias, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o doutor relator, Dr. André Luiz de Andrade Posetti. Senhor presidente, nesse caso, sustento o recorrente que apresentou contas zeradas, vez que não efetuou nenhum gasto na campanha, pois não possuía recurso financeiro para tal. Alega também ter recebido somente material impresso por parte do Comitê Financeiro Único do partido, o que constou na prestação de contas do comitê. Diz ainda que não teriam sido entregues a ele os recibos eleitorais. Em virtude disso, deixou de declarar a referida doação em sua prestação de contas. Ao final, roga a reforma da sentença e, consequentemente, a aprovação das contas da campanha precedida pelo juiz de retratação, juízo sentenciante. O Parque Eleitoral da Instância de Pisa manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O juízo ACO manteve a combatida sentença por ausência de fato novo que ensejasse a sua reforma. As folhas 70, a manifestação do doutor procurador foi no sentido de emitirá o parecer em sessão plenária. É o relatório. Passo a palavra ao doutor procurador. Obrigado, senhor presidente. Bom, nesse caso, segundo se extrai da própria sentença recorrida, cuja cópia eu tenho em mãos e acabo de reler, malgrado o candidato tenha apresentado contas zeradas, enfim, declarado não ter recebido qualquer recurso, há prova nos autos da doação e recebimento por ele de santinhos, de material de propaganda eleitoral. Portanto, as contas não conferem com a realidade, não refletem o que de fato ocorreu. Se ele deixou de obter os recibos eleitorais e, portanto, de formalizar essa doação, é uma falha de sua única e exclusiva responsabilidade e por ela ele deve arcar. Os recibos eleitorais são documentos imprescindíveis e, de toda sorte, sequer a operação de arrecadação desses santinhos, sequer declarada na prestação de contas, ela está. De forma que não há outra solução que não a desaprovação das contas, razão pela qual eu opino pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.
Pelo desprovimento do parecer, com a palavra, excelência. A alegação do recorrente, nesse caso, senhor presidente, de que não teria obtido os recibos eleitorais, não justifica a apresentação de contas zeradas, quando na realidade, efetivamente, recebeu doação de material impresso, santinhos, por parte do Comitê Financeiro Único do DEM. A irregularidade, portanto, consiste nas ausências do respectivo recibo eleitoral concernente à doação de material impresso e de registro em sua prestação de contas do recebimento da doação estimável em dinheiro. Ainda que o Comitê Financeiro Único tenha informado em sua prestação de contas a doação em comento, esse fato por si só não exime o recorrente da obrigação de emitir o respectivo recibo eleitoral, vez que é imprescindível para regular a análise das prestações de contas. A conduta do recorrente contraria o disposto no artigo 30, parágrafo 1º da resolução TSE 22.715. Com essas considerações, em consonância com o parecer dado oralmente pelo doutor procurador, eu conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo intacta a sentença. É como voto. Divergência ou considerações dos votos? Caso ocorra 1 a 1. Então, o tribunal, por unanimidade, improveu o recurso, os termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. 10º da pauta, doutor José Gataz Dias. Processo número 497422-2010, prestação de contas, cargo de deputado estadual, eleições 2010. Edna Maria César, candidata. Parecer pela aprovação com ressalvas das contas. Doutor relator, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de prestação de contas da candidata Edna Maria César, relativa à arrecadação e aplicação dos recursos utilizados em sua campanha ao cargo de deputada estadual, referente ao pleito 2010. A coordenadoria, CCIA, em análise inicial, solicitou a realização de algumas diligências para complementar informações, esclarecendo ou sanando as seguintes incorreções. São 3 delas. Primeiro, divergência entre a data de recebimento da faixa numérica dos recibos eleitorais, declarada pelo candidato, e a constante da prestação de contas do Comitê Financeiro. Segunda, inconsistências entre as doações declaradas na prestação de contas da candidata e dos respectivos doadores. E terceiro, não apresentação dos extratos bancários em sua forma definitiva do período de 10 de 9 de 2010 até o encerramento da conta bancária. Tendo transcorrido o prazo em hábeis para que a candidata apresentasse justificativas, a CCIA opinou pela desaprovação. Contudo, a requerente juntou aos autos, intempestivamente, os esclarecimentos que se seguem. Em relação aos 3 itens. Primeiro, em relação à data de recebimento da faixa numérica dos recibos eleitorais, foi constatado o equívoco, tendo alterado posteriormente, no SPCE, a data para 14/7/2010. No segundo item, no que se refere às doações controversas, a candidata corrigiu o valor referente ao recibo de início 7 e final 201, no qual constava como sendo R$ 14.334, tendo sido alterado para R$ 143,34, perdão. Sobre o recibo número 7.000 final 202, manifestou-se no sentido de que o Comitê Financeiro do PT não declarou a respectiva doação em sua prestação de contas, tendo em vista a apresentação do canhoto do recibo eleitoral, bem como outros documentos que comprovam a realização da doação. Quanto aos recibos de finais 203 e 205, afirmou que o Comitê Financeiro do PT emitiu um único cheque relativo a transferências eletrônicas destinadas a vários candidatos, os quais registraram tais doações como sendo de depósito em espécie, conforme extrato bancário que indica depósito online. E terceiro, anexou nova prestação de contas, com os valores corrigidos e status de retificadora e os extratos bancários definitivos. Diante disso, a CCIA, em novo relatório conclusivo, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas. Dado vista da outra Procuradoria Regional Eleitoral, foi solicitado à candidata que esclarecesse a divergência entre a informação contida no demonstrativo de recursos arrecadados, que indica a doação oriunda do PT do B, e a nota fiscal de folhas 30, que demonstra que a referida doação foi proveniente do Comitê Financeiro do PSDB. Em resposta, a candidata expôs que o PT do B
coligou-se para as eleições majoritárias do governador com o PSDB, o qual adquiriu o material gráfico e os doou aos comitês financeiros dos partidos coligados, que, por sua vez, repassou-os aos candidatos. Nesse caso, concluindo, a Procuradoria Regional Eleitoral reconhece não haver vícios impeditivos ao exame e aprovação da presente prestação de contas, manifestando-se, então, pela aprovação com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Outro parecer. Mantido escrito para aprovação com ressalvas. Palavra. Tá, o julgamento é simples, é singelo. As irregularidades, como mencionei no relatório, foram todas elas sanadas. Concluiu-se, percebeu-se assim que foram irregularidades daquele sentido de apenas erros formais, que já há entendimentos que isso não compromete, e é essa a conclusão do voto, de que os erros formais encontrados não comprometem a transparência e a confiabilidade das contas. Estou mudando apenas um desfecho, que eu estou aprovando as contas com ressalvas no mesmo sentido do Ministério Público Eleitoral. O voto que está disponibilizado para os senhores não traz isso. Aprovo com ressalvas as contas da candidata Edna Maria César, em consonância com o parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. Uma divergência? Não, pois não. Então, vou colher os votos. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como vota? Correlator. Doutor Samuel Franco Daria Júnior, como vota Vossa Excelência? É apenas de perguntar para o relator, eu estou vendo no voto aqui, aprova as contas, mudou aí, o Ministério Público com ressalvas. O arquivo no voto está dizendo sem ressalvas, né? É a correção que estou fazendo neste momento. Estou fazendo com ressalvas, acompanhando o parecer ministerial. Acompanhe o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Acompanhe o senhor relator. Doutor André Luiz Andrade Posetti, como voto? Na íntegra com o relator, excelência. Doutor Jéssica Ferreira Paz, como voto? Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Jones Gataz, o 11, processo número 826790, recurso eleitoral em prestação de contas, vereador, eleições 2008, recorrente João Batista Fortes, recorrido do MP Eleitoral, parecer que desse provimento ao recurso e aprovar com ressalvas as contas. Com a palavra, eminente relator. Trata-se de recurso nominado interposto pelo candidato João Batista Fortes contra a decisão proferida pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha deste candidato relativas às eleições de 2008. A juíza de piso, em consonância com os pareceres técnico e do Ministério Público Eleitoral, decidiu pela desaprovação das contas do candidato, tendo em vista a presença das seguintes irregularidades. Primeira, divergência entre o nome do doador de recursos estimáveis em dinheiro e os documentos fiscais comprobatórios apresentados pelo candidato. Segundo, ausência de conversão de recursos arrecadados em recibos eleitorais. Diante disso, o candidato depôs recurso, requerendo a modificação da decisão, tendo em vista que, primeiro, o candidato não tinha conhecimento da necessidade da apresentação de recibo em relação ao veículo utilizado, o qual diz ele ser de sua propriedade, e diz que é portador de deficiência física nos membros inferiores, de modo que faz uso de um triciclo para possibilitar sua locomoção. 2. Houve apenas confusão quanto aos nomes do candidato João Batista Fortes e do doador João Batista Oliveira da Paixão, no momento da emissão da nota fiscal número 000661, conforme se confere no recibo de final 532. Os erros formais são pequenos face à severa punição prolatada, de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso e pela aprovação com ressalvas das contas do candidato, por considerar excusável a não declaração de bem móvel, haja vista ter comprovado que possuía o veículo antes do início da campanha. É o relatório, senhor presidente. Doutor parecer? Eu gostaria de detalhar o parecer, porque tem posição firme no sentido da necessidade, da imprescindibilidade dos recibos eleitorais. Acabei de sustentar isso em processo anterior julgado nesta sessão. Entendo, na linha do que a própria lei e as resoluções do TSE dizem, literalmente, expressamente, que os recibos eleitorais são essenciais, são imprescindíveis para o ato de arrecadação de recursos de campanha. Eu considero que são formalidades imprescindíveis da essência do ato, sem as quais, portanto, o ato é inválido.
E já fiz aqui várias vezes uma exposição segundo a qual os recibos se equivalem aí àquilo que o Código Civil trata como forma prescrita em lei para o ato jurídico. É um dos requisitos de validade do ato jurídico, no caso do ato arrecadatório, que se cumpra a forma prescrita em lei. E quando se descumpre essa forma, o ato é inválido por mais que haja prova da sua existência. O Código Civil e o Código de Processo dizem isso com outras palavras, que por mais especial que seja a prova, não se admitirá que ela supra a formalidade prescrita em lei. Quando essa formalidade é da essência, é necessária para que o ato se revista de seriedade jurídica mínima. É aquela diferenciação doutrinária entre forma meramente probatória, ad perpetuam rei memoriam, e a forma ad substância, quando a forma é essencial e integra a própria seriedade e idoneidade do ato. Eu entendo que os recibos eleitorais entram nessa segunda categoria e, portanto, são da essência do ato arrecadatório. Mas eu abro uma exceção e já tive também a oportunidade de sustentar isso aqui. É no caso da utilização de recurso próprio. E aqui não porque o candidato ignorasse a exigência de recibo, como ele alega em seu recurso, mas pelo simples fato de que não há ato arrecadatório. Não há ato jurídico. O candidato utiliza algo que já é dele. Não há um ato jurídico arrecadatório, ninguém doa para si próprio. De forma que, nesse caso, eu entendo que o recibo é uma providência, é uma formalidade de veras extravagante. E que, mais importante do que um recibo de alguém para si mesmo, é a comprovação de que aquele bem pertencia de fato ao candidato. Já tive a oportunidade de sustentar isso aqui anteriormente. E para isso, para essa comprovação, existe uma formalidade prevista também na legislação eleitoral muito mais relevante do que o recibo, que é a declaração de bens ao início da campanha, quando do registro de candidatura. Então eu entendo que se o candidato declarou que possui aquele bem no início da campanha, ele não precisa fazer um recibo para poder utilizar esse bem. Acho que é extravagante, exótico, se exigir isso nessas circunstâncias. Apenas no caso de bens comprovadamente pertencentes ao candidato e declarados na relação própria ao momento oportuno, que é o do registro de candidatura. Aqui tem um porém, um segundo porém. É que o candidato não declarou o veículo na sua relação de bens. Acontece que esse é um veículo artesanal. É quase que uma cadeira de rodas. É um triciclo que o candidato, ele mesmo construiu. Ele construiu com um motor que o delegado apreendeu no inquérito ou em algum outro procedimento investigatório e repassou para ele, e ele junta o termo de depósito como depositário fiel desse motor. E ele construiu um triciclo que não tem, obviamente, cadastro no Detran, imagino eu, que não deve ter sequer regularidade para fins de cadastro, de circulação de veículos, mas é a forma como ele se locomove. Ele trata até como esse veículo como uma cadeira de rodas motorizada. Então eu entendo que nesse caso seria absolutamente desarrazoado, despropositado exigir que ele declarasse a sua cadeira de rodas. É como se um cadeirante que tivesse uma cadeira de rodas convencional tivesse que declarar a sua cadeira de rodas para poder usá-la em campanha. Não faz o menor sentido. Se fosse um veículo normal, com cadastro no Detran, etc., tudo bem, mas aqui é um veículo artesanal construído por ele e ele comprova tranquilamente que tinha a posse desse veículo antes, de forma que acho até desnecessário insistir na sustentação. É o caso, sim, de aprovação das contas, com ressalvas por outras irregularidades formais menores, de forma que mantenho nessa linha, senhor presidente, o parecer pelo provimento do recurso. Mantido o parecer. Doutor relator, com a palavra.
Muito bem, trata-se de recurso nominado interposto pelo candidato João Batista Fortes contra a decisão dos juízes da 25ª eleitoral. E eu vou adiantar aqui as divergências e como que elas foram, de alguma forma, sanadas. Primeira divergência entre o nome do doador de recursos estimáveis em dinheiro e os documentos fiscais comprobatórios apresentados pelo candidato. Do exame dos autos, verificou-se que as notas fiscais número 000, 661 e número 512, referentes aos recibos eleitorais de finais 532 e 533, respectivamente, foram emitidos em nome do próprio candidato, quando deveriam constar o nome do doador. Houve um erro na hora do preenchimento, na hora de lançar o nome do doador, lançou-se do candidato, até porque são parecidos os nomes, eu disse no relatório. João Batista Fortes e João Batista Oliveira da Paixão. No entanto, o candidato acostou aos autos termos de doação, os quais discriminam corretamente o doador e donatário, de modo a comprovar satisfatoriamente as doações arrecadadas. Assim, de acordo com o entendimento ministerial, são erros meramente formais, posteriormente esclarecidos, que não ensejam por si só a desaprovação das contas. Trago aqui um julgado que diz, em resumo, isso. E o segundo ponto, já dito pelo Dr. Tiago, a ausência de conversão de recursos arrecadados em recibos eleitorais. Neste ponto, foi constatado o uso de um veículo pertencente ao próprio candidato, que não foi registrado na prestação de contas, e é um veículo, como já dito, adaptado, que facilitou ainda muito mais a compreensão, verificação de que se tratava de veículo do candidato, propriedade dele. Ele logrou êxito claro nessa comprovação. Dessa forma, em razão de princípios da razoabilidade, proporcionalidade, considero sanada tal irregularidade, tendo em vista a apresentação de documentos suficientes para comprovar o alegado, conforme entendimento jurisprudencial. Eu estou, portanto, em consonância com o Ministério Público, dando provimento ao recurso para reformar a sentença de piso e aprovar com ressalvas as contas do candidato João Batista Fortes. É como voto, senhor presidente. Meus pares, de acordo? O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer. Acabou os judiciais, né? Tem 3 administrativos. O primeiro é o processo 67735, requisição da servidora Jusileide prestar serviço terceira zona eleitoral do Rosário Oeste. A conclusão foi pela deferir o pedido de requisição da Jusileide Ferreira de Mesquita pelo prazo legal de 1 ano a contar da comunicação da respectiva decisão ao juiz eleitoral competente, nos termos da normatização típica do Tribunal Superior Eleitoral. Se todos de acordo, passam ao subsequente. Solicitação de designação de juiz eleitoral para atuar em feito de número específico. O processo aqui nosso é o 68427, 13 da pauta, requerente ao juízo da 4ª zona eleitoral. Então, eu estou designando o juiz da 12ª zona, de Campo Verde, o Renan Carlos Leão Pereira Nascimento, para atuar nos autos da representação eleitoral número em trâmite da 40ª zona de Primavera do Leste, ali próximo, né, em razão da suspeição do titular, Dr. Luiz Otávio Pereira Marques. Se todos estiverem de acordo, passo ao 14º da pauta. Processo 5964, designação de juízes eleitorais substituto de férias e folgas dos titulares no mês de setembro de 2011. Referendar a portaria, então, voto nesse sentido, 561/2011, no Diário Eletrônico, que há de referendo desse pleno alterar em parte a resolução de número para designar o Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães para responder a 19ª Zona Eleitoral Tangará da Serra, de 1 a 25 de novembro de 2011. E designar o Dr. Jamil Haddad Campos, terceira vara civil Tangará, responder substituição para a 19ª no período de 27 a 30 de 2011, em razão do afastamento de titulares de fruição de férias. Todos de acordo, o tribunal por unanimidade assim decidiu. Nada mais? Encerrada a apresentação, agradecendo a presença de todos e bom descanso a todos, né?